Está a correr o mundo a investigação sobre os negócios, a fortuna e a forma como Isabel dos Santos terá enriquecido com o dinheiro do Estado angolano. Esquemas financeiros que envolvem a Sonangol, a petrolífera angolana que ao longo dos anos revelou sérios problemas. A mim não me surpreendeu muito, né? Mas eventualmente terá surpreendido. Muitas pessoas ainda hoje acham que Isabel dos Santos teve um desempenho positivo e tentou resolver, inverter as tendências mais negativas da Sonangol. Não vejo, de facto, este desempenho, porque já sabia, muito antes de Isabel dos Santos ter entrado na Sonangol, que a Sonangol estava mal. Francisco Maria de Lemos, o anterior PCA, que saiu em 2015, aliás, produziu um documento em 2015, já tinha dito que a Sonangol estava mal, estava tecnicamente falida. O jornalista conta que é sobretudo nas redes sociais que os angolanos mais têm reagido a estas notícias, mas revela que as opiniões estão divididas entre os que defendem Isabel dos Santos e aqueles que a acusam. Para o ativista Luati Beirão, a empresária deve ser obrigada a regressar à Angola, depois da investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas ter revelado um esquema muito mais complexo do que esperava. Parte do que vem agora de cima não é propriamente surpreendente. O que surpreende é a dimensão, com essa quantidade de informação e investigação levada a cabo por jornalistas independentes, fica eliminada qualquer percepção que a Isabel estava a tentar criar e que já estava a conseguir influenciar a opinião pública, pelo menos aqui domesticamente, de perseguição política, caça às bruxas, só querem pegar na família dos Santos. Espero que rapidamente a Procuradoria assuma que isto passa de uma investigação para um processo de crime e que imita o competente mandato de captura. Os casos que envolvem Isabel dos Santos começaram a ser divulgados este domingo, uma fuga de informação com mais de 715 mil documentos analisados por 120 jornalistas dos maiores órgãos de comunicação social de todo o mundo. Para quem fez parte da investigação, Isabel dos Santos é apenas a ponta do iceberg. Concordo com Isabel dos Santos quando isto não pode parar por aqui, não é? Portanto, a família dos Santos não foi a única beneficiária da acumulação primitiva do capital. Há outras pessoas, aliás, Isabel dos Santos falou em concreto de que o antro da corrupção seriam os contratos públicos, seriam também a Sonangol. E, portanto, quando falamos da Sonangol, é inevitável falar daquele que foi o líder da Sonangol durante muitos anos, que é Manuel Vicente. Boa noite, pois é verdade, as entidades portuguesas que durante estes anos nada viram e, pelo contrário, tão amigas foram de Isabel dos Santos, agora começam a acordar todas. A empresária angolana, entretanto, divulgou há minutos um comunicado em que nega as acusações todas, se bem que haja três coisas que são inegáveis. Angola é um país riquíssimo, os angolanos vivem na miséria, e a filha do ex-presidente de Angola é a mulher mais rica da África. Aperta-se o cerco a Isabel dos Santos em Portugal. O Ministério Público já fez saber que não deixará de analisar toda a informação que tem vindo ao público e desencadear os procedimentos adequados no âmbito das suas atribuições. Diz ainda que neste, como em todos os outros casos, dará seguimento aos pedidos de cooperação judiciária internacional que lhe sejam dirigidos. Já o Banco de Portugal estará a pressionar Isabel dos Santos a sair do Eurobic. O supervisor admite abrir uma investigação formal ao banco nos esclarecimentos que pediu, quer avaliar o modo como o Eurobic analisou e deu cumprimento aos deveres a que está sujeito em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. O banco, liderado por Teixeira dos Santos, decidiu, entretanto, encerrar a relação comercial com entidades controladas pela acionista Isabel dos Santos e com pessoas estreitamente relacionadas com a empresária angolana. Em causa uma conta bancária da Sonangol, no Eurobic, esvaziada em 24 horas, depois de ter sido noticiado o afastamento de Isabel dos Santos da petrolífera angolana. Cerca de 57 milhões de euros que, de acordo com a investigação, foram transferidos para uma conta no Dubai, aberta em nome de uma sociedade de consultoria detida por Paulo Oliveira, amiga de Isabel dos Santos, e criada por Jorge Brito Pereira, advogado da empresária. Também a SONAI revelou que está a acompanhar com atenção e preocupação as notícias referentes ao Luanda Leaks. Os analistas acreditam que a SONAI poderá vir a repensar a parceria com Isabel dos Santos na NOS. Ainda no centro das investigações, uma outra transferência suspeita de 100 milhões de euros da Sonangol para a Mater, controlada pelo advogado da empresária, o português Jorge Brito Pereira, que agora também se distancia de Isabel dos Santos, garantindo nunca ter controlado nem exercido poderes na empresa sediada no Dubai. Entretanto, fonte próxima de Isabel dos Santos garante que na origem da investigação está Rui Pinto, que antes teria pirateado empresas da Visada.
Quando chegaram ao Porto em março de 2015, Isabel e o marido Sindica tinham uma corte à espera. O facto de ser a filha e o genro do então presidente de Angola pouco ou nada afligia quem apenas ansiava por uma oportunidade de negócio com o casal mais rico de Angola. Não tenho nenhuma dúvida que muitos empresários portugueses, o poder político português, enfim, estendeu uma passadeira vermelha para tentar, de algum modo, captar parte desses investimentos, não é? Sindica do Colo, um dos maiores colecionadores de arte africana do mundo, teve direito à medalha de ouro da cidade, depois de ter prometido à autarquia uma fundação com o seu nome, que ainda hoje está adormecida. Naquela altura, já Isabel dos Santos pensava na compra de mais um ativo em Portugal e, poucos meses depois, tomou conta da EFASEC, uma empresa do setor elétrico. O portfólio luso da empresária angolana começou a ser construído há cerca de 15 anos, com portas abertas por aquele que era então o maior empresário português. O primeiro grande investimento dela cá vem via Américo Amorim, que se tinha associado a ela, precisamente, em alguns negócios em Angola. Começa por se associar nos cimentos, precisamente. Depois associa-se no BIC Angola. E depois, quando há aqui a privatização da Galp, em que a Amorim Energia se decide candidatar, ela faz uma associação com a Sonangol e participa nesse investimento. Portanto, do meu ponto de vista, quem lhe deu a mão para entrar no mercado português foi a Américo Amorim. Isabel José dos Santos nasceu a 20 de abril de 1973 na capital da então República Russa do Azerbaijão. Foi a primeira filha de José Eduardo dos Santos, na altura estudante universitário em Baku, onde conheceu Tatiana Kukanova, mãe de Isabel. Depois vem para Angola, para Luanda, durante a Guerra Civil, durante aquele período. Depois ainda faz a escola primária em Angola, portanto até aos seus 10, 12 anos, penso eu. E depois vai viver para Londres com a mãe, porque entretanto o pai já tinha separado, já há uns anos, já tinha outra vida familiar, e vai estudar para Londres, onde faz depois o curso de Engenharia no King's College e segue. O regresso à terra do pai aconteceria em meados da década de 90, conta o autor da biografia de Isabel dos Santos. Angola vivia frágeis momentos de paz numa guerra civil que ainda não tinha terminado. Em 97, com 24 anos, a filha do presidente entra no mundo dos negócios. Em sociedade, abre o Miami Beach, ainda hoje um popular bar de praia na ilha de Luanda, e envolve-se numa empresa a quem tinha sido adjudicada a recolha de lixo da capital angolana. O grande salto, no entanto, chegou poucos anos depois. A Unitel foi claramente aquela que marcou a ascensão de Isabel dos Santos e que, como dizem os economistas, é uma cash cow, ou seja, está sempre a dar dinheiro todos os meses e dá muito dinheiro. Em maio do ano 2000, sem concurso público, a Unitel ganhou a primeira licença de telemóveis em Angola. Na empresa privada havia dinheiros da Sonangol e os outros sócios eram todos do círculo do chefe de Estado. Manuel Vicente, então presidente da petrolífera, o general Dino e a filha Isabel. Uma das questões cruciais que se coloca num país que vem de uma guerra civil muito longa tem a ver com a necessidade de criar uma, como pode-se chamar, uma elite ou uma burguesia com alguma capacidade empresarial e financeira. Para criar, digamos, o que eles chamavam a burguesia, uma certa burguesia, socorreram-se da criação dos empresários políticos. Que eram esses empresários políticos? Que eram pessoas próximas do MPLA, os generais, ex-generais, enfim, pessoas com alguma formação. E quando o governo, que já tinha uma empresa de telecomunicações, tenta abrir outra, obviamente que não teve nenhuma empresa de telecomunicações mundial quis sequer entrar no negócio, não é? Portanto, o que eles socorreram foi da Sonangol, que é um Estado dentro do Estado, ainda hoje,
e depois de Isabel dos Santos. A Portugal Telecom haveria de comprar 25% do capital da operadora, que em menos de nada se tornou numa máquina de fazer dinheiro. Na altura fiz as contas e entre 2001 e 2011 os acionistas da Unitel receberam cada um perto de 800 milhões de euros, não é? Quer dizer, é muito dinheiro, não é? Mas depois o facto de se ter associado com o BPI no BFA, no Banco de Fomento, isso deu-lhe também uma estrutura, um poder económico enorme. E depois, como o BPI foi obrigado a baixar a sua participação e ela ficou com 51% do capital, portanto isso dá-lhe, obviamente, um poder enorme, que pode ajudar o financiamento dos negócios da própria Isabel dos Santos. Todo este meu percurso de 20 anos de trabalho, porque também eu gosto que as pessoas se lembrem que eu não comecei a trabalhar ontem. Eu não comecei a trabalhar em 2010, eu comecei a trabalhar nos anos 90. Portanto, é realmente um percurso muito, muito longo e ao longo do percurso nós vamos construindo reputação, vamos construindo relações e vamos crescendo, vamos sendo apoiados e efetivamente é assim que eu tenho trabalhado. Em 2002, Isabel e Sindica trocaram alianças num casamento faustoso de 2 dias, com 800 convidados, ainda hoje falado em Luanda. Diz-se que pode ter custado cerca de 4 milhões de dólares. Com uma ascensão meteórica, Isabel dos Santos ganhou o estatuto de grande empresária, mas nunca conseguiu afastar a nuvem do favorecimento do pai e dos cofres do Estado. Quando há rumores que falam de erário público, é falso. Felizmente nunca trabalhei com erário público. Eu gosto de trabalhar com o mercado. Eu gosto de trabalhar com o setor privado. Eu gosto de fazer um produto que é um produto que as pessoas queiram comprar. Mas queiram comprar porque ele é bom e porque tem um bom preço. Isabel dos Santos é, efetivamente, do meu ponto de vista, empresária, percebe o que está a fazer, tem um sentido estratégico para os seus negócios, mas nunca poderia ter construído o seu império se não tivesse o apoio político, o respaldo político que teve por parte de José Eduardo dos Santos. Ela consegue alcançar um conjunto de posições em empresas que, de algum modo, ou estavam tuteladas pelo Estado, ou, enfim, a legislação em vigor favorecia a ela, ou foi feita de maneira a favorecer a ela, e, portanto, ela não teria o que tem hoje também se não tivesse esse beneplácito. Estelle Motion chamou-lhe a Companhia dos Santos. C'est toute cette histoire que j'ai voulu raconter, la formidable ascension et la chute de cette famille. Após 4 anos como correspondente da agência France Presse em Luanda, regressou a casa com um caderno de notas sobre o homem que comandou Angola durante quase 4 décadas. C'est la pièce centrale du système que moi j'appelle la Dos Santos Compagnie, c'est-à-dire le système de gouvernance qu'il a instauré, d'abord dans un contexte particulier de guerre civile, et puis ensuite ce système-là s'est développé après le retour de la paix, et ce système il est vraiment centré sur José Eduardo dos Santos, que je décris comme le patriarche à la fois respecté et craint, et aussi un patriarche autoritaire hein, qui prend toutes les décisions et qui concentre tout le pouvoir dans ses mains. A entrada de João Lourenço para o lugar de José Eduardo dos Santos mudou tudo. Em África, os chefes mandam. Os chefes mandam. Não mandam por interposta pessoa, não ficam à sombra de outros, não são marionetas de outros. E cada chefe que chega tem de se assumir por si próprio. Lourenço afastou a filha do ex-presidente de vários contratos com o Estado. A Justiça começou a investigar os seus negócios e já lhe arrestou os bens em Angola. O castelo de Isabel dos Santos corre agora sérios riscos de ruir. Neste momento, alguém pensará 2 vezes antes de fazer novos negócios com Isabel dos Santos, não tenho dúvida sobre isso. A situação de Isabel dos Santos neste momento é obviamente difícil, não é? Porque a maior parte dos investimentos dela, dos rendimentos dela, vem de Angola. Não é? E, portanto, a partir do momento em que, na prática, está intervencionada, digamos assim, todas as suas empresas e que as suas contas estão congeladas em Angola, a situação não é, obviamente, fácil. E, sobretudo, também não é fácil quando se começa a aventar a hipótese
de que também em relação às participações que ela tem relativamente a empresas portuguesas, que isso possa ser também, enfim, reclamado pelo Estado angolano e que a justiça portuguesa dê razão ao Estado angolano. O que eu antecipo é a negociação. Há uma dada altura que a vantagem é negociar. C'est des choses qui étaient impensables il y a de cela 2 ou 3 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est le changement de statut d'Isabel dos Santos, c'est-à-dire étoile de la famille, comme je la décris dans le livre, incarnation de sa réussite spectaculaire à l'étranger. Et puis aujourd'hui, cette image est écornée, questionnée, et jusqu'à quel point, on verra. Jorge Brito Pereira é há vários anos o principal advogado de Isabel dos Santos e homem de confiança da empresária. É também uma das caras por trás da Matter Business Solutions, a sociedade do Dubai que recebeu pelo menos 115 milhões de euros da Sonangol. O nome do advogado aparece nos milhares de ficheiros a que o consórcio de jornalistas teve acesso, como sendo um dos contactos principais da Matter. E se num primeiro momento Jorge Brito Pereira não quis responder às perguntas do consórcio, agora, depois de revelada a investigação, o advogado vem a público. Num comunicado enviado à SIC e ao Expresso, Brito Pereira confirma de facto que esteve envolvido na criação da Matter Business Solutions, mas que foi apenas isso. Não tenho nem nunca tive qualquer ação nessa sociedade, nunca ocupei qualquer cargo nos órgãos sociais, nunca movimentei qualquer conta bancária e, em suma, nunca tive qualquer intervenção que não a de constituir formalmente a sociedade com os poderes que me foram conferidos pela sua acionista única, no exercício da minha profissão de advogado. Confirma também que tinha plenos poderes para abrir e movimentar contas da Matter, mas que nunca os usou. A procuração que é referida na reportagem corresponde a um documento geral e standardizado que, efetivamente, me confere um conjunto de poderes latos e abrangentes, os quais, sem prejuízo, nunca foram, por qualquer forma, para além do ato de constituição formal da sociedade, repito, exercidos. Brito Pereira admite que não deve comentar publicamente matérias que estão sujeitas a sigilo profissional, mas vê-se obrigado a fazê-lo para desmentir o controlo da Matter Business Solutions. A empresa, que hoje em dia está em liquidação, era de Paulo Oliveira, amiga e sócia de Isabel dos Santos. A direção estava a cargo de Mário Leite da Silva, outro dos homens de confiança da empresária, que também tem as contas arrestadas pelas autoridades angolanas. Vamos falar sobre outro assunto, porque o Tribunal hoje deu-lhe razão a Ana Gomes. Num processo apresentado por Isabel dos Santos, a empresária angolana queria que fossem apagados os tweets em que a antiga eurodeputada a criticava, mas a Justiça diz que prevalece o direito à liberdade de expressão e de informação. A liberdade de expressão de Ana Gomes prevalece sobre os direitos de personalidade de Isabel dos Santos, pelo menos para o Tribunal de Sintra, que rejeitou a pretensão da empresária angolana de acusar a ex-eurodeputada de ofensas ao bom nome e reputação, por causa destes tweets de outubro, comentando uma entrevista de Isabel dos Santos. Ana Gomes escreveu que a filha de José Eduardo dos Santos lava que se farta e indignava-se porque o Banco de Portugal não quer ver, segundo ela, um tal esquema de endividamento seguido de liquidação das dívidas. Noutro tweet, ainda mais direto, disse que Isabel dos Santos usava o Eurobic, de que é acionista, para legalizar o dinheiro. Esta sexta-feira foi também no Twitter que Ana Gomes deu conta da sentença que lhe é favorável. Isabel dos Santos exigia a retirada das publicações e uma indemnização. O Tribunal considerou que a empresária está sujeita ao escrutínio público e Ana Gomes, uma pessoa informada, a quem deve ser reconhecido o direito de expor situações que possam lesar o interesse público. Mas faz questão de esclarecer que não se trata de avaliar a verdade do que é dito nos tweets, não pondo em causa a presunção de inocência de Isabel dos Santos, apenas e só o direito a serem publicados. Vamos ouvi-la sobre esta decisão, favorável a si, Ana Gomes, por isso naturalmente satisfeita com esta decisão. O que é que significa ao certo aquilo que consta desta sentença? Foi uma sentença que me faz ter confiança na justiça, apesar de tudo. E porque, por um lado, reconheceu que a senhora Dona Isabel dos Santos não tinha razão quando arguía os seus direitos de personalidade, o seu bom nome e reputação, explicando justamente que ela, por ser investidora principal neste país, inclusivamente no setor da banca, tem que estar preparada para o máximo escrutínio. E portanto, não podia arguir, como tentou, que estava ali a ver a ofensa ao bom nome, etc. Por outro lado, também reconheceu-me razão a mim,
no sentido de não só reconhecer o meu direito à liberdade de expressão, mas sobretudo a minha competência, para de facto criticar nestas matérias e pedir ação nestas matérias às autoridades que são supostas supervisionar, regular e intervir em Portugal, para impedir que justamente o nosso sistema financeiro, designadamente o sistema bancário, seja utilizado como lavandaria de cleptocracias como a angolana. E, portanto, eu fico duplamente satisfeita por esta sentença, que é muito clara e eu penso que vai para além, portanto, do reconhecimento da liberdade de expressão, que são importantes para mim, para todos os cidadãos e para jornalistas em particular. Porque, e mais... diz. Mas acredita que isto é um reconhecimento também. O Tribunal, obviamente, não se quis aqui pronunciar sobre o conteúdo. Mas também a senhora Dona Isabel dos Santos não queria, se ela quisesse discutir a substância dos factos, que eu digo, e das acusações de branqueamento que eu faço, ela tinha-me posto um processo de crime. Ela quis só ir... bom, e tem dinheiro para pagar a justiça rápida. Repare, aqui a justiça funcionou em menos de 2 meses. Eu fui notificada no dia 20 de novembro. Foi a julgamento a 17 de dezembro. O julgamento foi a 17 de dezembro, alegações dos advogados a 19 de dezembro. E agora, a 17 de janeiro, menos de 2 meses, já temos uma sentença. A justiça foi extremamente célebre. Estamos a falar de um processo civil urgente que uma pessoa como a senhora Isabel dos Santos não tem dificuldade nenhuma em pagar, enquanto que o português normal, obviamente, não pode recorrer a estes mecanismos. Mas, de qualquer maneira, acho que é extremamente positiva o teor da sentença, porque também reconhece que estas alegações que eu fiz são alegações sustentadas, que eu tive a oportunidade de carregar para o Tribunal. Muita da informação que eu, durante estes anos, carreguei para as autoridades, quer Banco de Portugal, quer Governo, quer PGR, quer para as instâncias europeias, e naturalmente, não podendo eu, porque não tenho poderes nem competências, para me substituir a quem deve fazer as investigações. Eu chamei a atenção das autoridades. O andamento dessas eventuais investigações, porque pegando precisamente na explicação que vem nesta sentença, o Tribunal reconhece que há provas, investigação jornalística, também conhecimento que advém do seu trabalho no Parlamento Europeu, mas depois... nada acontece. E é por isso que eu faço um apelo de novo a autoridades de regulação e supervisão, Banco de Portugal, CMVM, próprio Ministério Público, a jusante, para que exerçam as suas competências. Eu sei que o Banco de Portugal e a CMVM está cheia de gente capaz, competente, séria, com vontade de fazer isso. Não sentem as costas respaldadas, não sentem impulso do topo para fazer o que é a sua função, em defesa do interesse público, pois que o Banco de Portugal não continue com esta atitude de fingir que não vê, quando vê. Olha, está aí o caso, ontem as parangonas era o BNI Europa. O BNI é outro caso. Neste caso é um banco de Manuel Vicente. Quem é que tem também falado sobre o caso de Manuel Vicente aqui? Agora vem a senhora engenheira Isabel dos Santos tentar desviar as atenções para Manuel Vicente. Eu tenho sido uma das pessoas que mais falou do caso de Manuel Vicente. E este banco BNI, que hoje é 35% de Manuel Vicente, há muito tempo, quer o Banco de Portugal, quer as próprias autoridades judiciais, estão fartas de saber o que é que está na origem deste banco e não atuaram. Quer dizer, agora vão fazer buscas, não sei quantos anos depois, relativamente a factos que o banco estava farto de saber, que as próprias autoridades judiciais estavam fartas de saber, que eu própria, quando tive conhecimento delas, os confrontei com elas, no caso do Banco de Portugal. É exatamente para que isto não continue a ser assim que eu tenho intervido e que vou continuar a intervir, e nesse sentido a sentença é extremamente importante e dá-me muito conforto. Na sequência destes, para terminarmos, na sequência destes tweets que levaram a esta ação em tribunal, ouvimos também por parte do Eurobic essa ameaça. Eu também ouvi, mas não passou da ameaça. Para um processo, e a perguntar-lhe sobre isso. Não, até hoje não há efetivamente um processo. Houve duas pessoas, ou duas instituições, ou duas pessoas em nome de instituições que me ameaçaram. Uma foi o Dr. Teixeira dos Santos, em nome do Eurobic, e outra foi o Sr. Luís Filipe Vieira, não sei se em nome do Benfica, mas ele está associado ao Benfica. A verdade é que, até hoje, não fui notificada de qualquer ação interposta por eles.
venham elas, eu estou... Tenho uma da Douro Azul ainda por resolver. Tenho uma também. da Douro Azul lá, estarei em breve, agora em fevereiro, em Peso da Régua, para lidar com esse outro caso. Ana Gomes, obrigada. Tenho a sorte de ter um excelente advogado, o mesmo de Rui Pinto, Dr. Francisco Teixeira da Mota. Ana Gomes, obrigada, boa noite. Volta à antena da SIC Notícias no domingo. Obrigada. Não cabe ao Governo comentar, porque não lhe compete, verificar se há indícios de corrupção em transações financeiras e bancárias. O Ministro dos Negócios Estrangeiros responde assim com a independência entre quem governa e os reguladores, Banco de Portugal e CMVM. 2 reguladores independentes do Governo e, portanto, o Governo não tem comentários a fazer. Estou certo de que quaisquer informações que venham e que contenham indícios de natureza criminal serão investigadas pelas autoridades judiciais e quaisquer informações que venham e que tenham indícios de natureza contraordenacional serão investigadas pelas entidades respectivas. Está certo, Santos Silva, que os indícios serão verificados pelas autoridades competentes, mas para Catarina Martins também compete a quem está no Governo não fechar os olhos a este caso. O que para o Bloco de Esquerda é mais lamentável em tudo isto é que não há surpresa. Na verdade, o que houve ao longo dos últimos anos foi uma cumplicidade inaceitável entre o poder político e o poder económico. O que houve foi uma cumplicidade inaceitável entre representantes de governos de PS, de PSD, com o poder angolano, que assaltou o povo angolano. E por isso a coordenadora bloquista defende que não só o Governo e a Justiça em Portugal têm que atuar, como é mais um momento para vir dizer que Carlos Costa não tem condições para ser governador do Banco de Portugal. Este planeta virado ao contrário talvez seja a melhor representação da forma como ficou o mundo de Isabel dos Santos, quando este domingo, às 6 da tarde, mais de 30 órgãos de comunicação social de 20 países revelaram em simultâneo documentos que comprometem a filha do ex-presidente de Angola. É na Europa que o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação tem mais associados. Na Bélgica, o Le Soir destaca as 400 empresas ligadas ao império de Isabel dos Santos. A empresária, a quem o italiano L'Expresso chama de Lady Angola, fala de um escândalo e do saque de uma nação na miséria. No Luxemburgo, o Vox explica como o país serviu Isabel dos Santos. Para uns, uma mulher de exceção, para outros, uma cleptocrata. A fortuna que nunca teria crescido se outros países, bancos e empresas não tivessem aceitado o seu dinheiro. Esta casa, junto ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, custou milhões de euros. É o início do texto do francês Le Monde, em título As ligações portuguesas de Isabel dos Santos, mulher mais rica de África. O jornal parte para um novo texto a partir desta frase. We need to create a new story, and I like to think the new Africa story. And then in this new Africa story, other people also have to understand and respect, because I feel it's no longer sustainable to have such a big divide between the developed world and the poor nations. Também em França, a RFI escreve sobre Sindica do Colo, marido de Isabel dos Santos e de um império construído à custa da família dos Santos. Explica como o Estado angolano nada negou ao genro do presidente e pôs a empresa estatal de diamantes, Sodiam, a trabalhar com a de Grisogono, joalheiro suíço detido pelo casal Isabel dos Santos e Sindica do Colo. Explica ainda a forma como o Banco BIC, também controlado por Isabel dos Santos, concedeu um empréstimo de 120 milhões para a compra da joalheira suíça. Diamantes que também chamaram a atenção em Espanha. O El Confidencial explica como a filha do ex-presidente de Angola e o marido exploraram os diamantes com dinheiro público através de uma joalheira internacional que lhes rende amizades entre celebridades. Celebridades como Sharon Stone ou Paris Hilton, que fizeram parte desta festa luxuosa em Cannes. Em 5 anos, o casal pode ter arrecadado quase $1.000 milhões com a venda de diamantes. Malta, paraíso fiscal por onde passaram alguns dos milhões de Isabel dos Santos. O Times of Malta, que faz parte do consórcio, explica as ligações do país à milionária e traz a lista de 10 empresas que ajudaram a filha de José Eduardo dos Santos a tirar dinheiro de Angola e a fazê-lo passar por empresas de fachada. Propriedades, casas,
barcos, coleções de arte, participações em empresas. Tudo isto neste artigo do The Guardian. E na BBC, também no Reino Unido, o título Mulher mais rica de África roubou Angola. Na Holanda, 2 parceiros do consórcio escrevem sobre um projeto urbanístico que desalojou 3.000 pessoas e da forma como uma empresa de dragagens holandesa entrou no projeto e o Wingbank emprestou 400 milhões de dólares. Na Suécia, a SVT escreve como a mulher mais rica de África saqueou o parceiro de negócios da Ericsson, descreve a forma como saíram milhões da Unitel enquanto a empresa preparava o lançamento do 4G. Do outro lado do Atlântico, no Brasil, há 3 parceiros no Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. E daqui chega-nos uma história de luxo. Tambaú, 130 apartamentos de luxo em João Pessoa, Paraíba, no Nordeste brasileiro. A agência pública, parceiro do Consórcio de Jornalistas de Investigação, mostra um empreendimento de Isabel dos Santos no Brasil. Sem traço de austeridade, tem materiais italianos e alemães, tecnologia que permite ao morador controlar a iluminação com o telemóvel, custou 40 milhões de reais. E a 30 quilómetros dali, este resort de luxo custou 70 milhões de reais. Os ecos do Luanda Leaks chegaram às Ilhas Maurícias, onde se descrevem os tentáculos de Isabel dos Santos implantados no país, notícia também na Namíbia, na África do Sul e, claro, nos Estados Unidos. A Quartz fala do luxo em que vive Isabel dos Santos, gastou 2,5 milhões de dólares em roupa de marca e outros 780 mil dólares em roupa Dolce & Gabbana. Escreve a revista que a marca não cometeu qualquer ilegalidade, mas ao aceitar dinheiro de Isabel dos Santos tornou-se numa das empresas ocidentais que lucrou com o dinheiro alegadamente roubado a Angola. Já o The New York Times explica como empresas americanas ajudaram a Rainha de África a aproveitar-se da riqueza do país e expõe empresas norte-americanas como a Boston Consulting Group, a McKinsey e a PwC. Desculpe interrompê-la, mas Isabel dos Santos está a ver-nos neste momento. E eu vou citar um tweet que ela acaba de fazer. Eu diria que é o 27º ou 28º. Ana Gomes admite que o investimento na EFASEC feito por Isabel dos Santos foi financiamento dos bancos comerciais portugueses e não foi erário público angolano. E não só. Obrigada, Ana Gomes, por esclarecer e finalmente admitires a verdade. Não foi só. Eu não sei porque é que ela me trata por tu, mas enfim, não tenho problema nenhum. Eu conhecia quando ela era miúda, tinha 17 ou 18 anos e estava a estudar em Londres, aliás, na mesma escola da minha filha, e vinha pedir vistos de urgência à Embaixada Portuguesa onde eu trabalhava. E não tenho nada pessoal contra ela, acho-a bonita, esperta e educada. O problema é que é também uma tremenda ladra.